Esses dias eu conversava com um pastor e não é um sentimento novo, é um sentimento antigo. Eu gostava mais quando eu era crente, eu gosto menos agora que eu sou pastor. Eu gostava mais quando eu era crente. Agora que eu sou pastor há 28 anos, eu gosto menos. Porque antes não havia peso, não havia demanda, não havia exigência, havia somente um culto de gratidão e eu transbordava na presença de Jesus e era só eu e o Senhor e estava bom daquele tamanho. Mas o Senhor tinha um plano e não era o meu plano. No meu plano não estaria aqui, no meu plano estaria em Alphaville, quem sabe já se aposentando, alguns amigos meus já se aposentaram. Se continuar do jeito que está, eu vou me aposentar com um salário mínimo. Vou repetir. Se continuar do jeito que está, eu vou me aposentar com um salário mínimo. E os meus amigos, eles se aposentaram com o teto do INSS, mas uma complementação particular. Deus tinha um plano, Deus tem um plano agora, Ele está levando a efeito o seu plano. Não está dando nada errado. O plano de Deus, ele é perfeito, e a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Se você perguntar para mim se alguma vez eu me arrependo, eu acho que todo dia eu me arrependo. Eu já falei isso outras vezes. Escandalize-se. Se eu me arrependo, eu acho que todo dia. Mas se eu ouvisse a voz de Jesus outra vez, eu diria sim outra vez. A voz de Jesus, ela é tão maravilhosa. Né, minha irmã? Aleluia, como eu gostaria que nessa noite a voz de Jesus ecoasse nesse salão. Eu acho que cada pessoa deste lugar gostaria de caminhar na direção dele, e tão somente na direção dele. E você descobrirá que quando você está cheio dele, você não tem mais falta de coisa alguma. Aleluia. Hoje eu quero ministrar sobre um abrigo na rocha. Eu prometi que eu ia falar pouco e eu vou tentar. Espero não ter mentido para vocês. Aleluia. Olha, queridos, eu pedi para os irmãos da mídia me ajudarem. Eu quero passar umas fotografias, se estiver disponível. Pode parar um minuto, aqui estou eu e a Sarinha, nossa filha linda, vai ser mamãe em janeiro de uma menina com a graça de Deus. Viram como eu sou abençoado? O que eu vou dizer, irmãos? E aqui estamos eu e ela, não corra, meu amor, quem está lá cuidando da mídia, não corra. Isso, muito obrigado. Aqui eu e ela estamos lá no sertão brasileiro. Em 2020, nós fizemos uma viagem para conhecer o sertão e aqui vocês estão vendo a parte turística, nós não fomos lá para fazer turismo, nós fomos lá para evangelizar e conhecer a realidade da igreja no sertão. E Deus tocou profundamente a minha vida, Ele que já havia tocado antes sobre o sertão, me sensibilizado. Desde 2020 nós ofertamos para o sertão, e eu creio que em algum momento o Senhor ainda me levará para o sertão e eu vou ficar com a pele mais preta do que já é. E aqui nós estamos num lugar chamado a Pedra do Castelo. Pode passar agora, por favor. Os irmãos notem que ali tem uma pintura rupestre. Esse lugar, que parece um castelo medieval, na verdade é um monumento natural, é algo fantástico, é gigantesco, irmãos. A fotografia não capta a grandeza desse lugar, e os historiadores sabem que moraram pessoas neste lugar na pré-história, centenas, quem sabe mais de 1.000, 2.000, 3.000 anos antes de Cristo moraram pessoas neste lugar. Pode passar, por favor. Aqui nós temos mais uma pintura rupestre, pode avançar.
Eu estou ali embaixo, irmãos. Não sei se os irmãos conseguem me ver ao lado daquela pedra. Quem está longe, aquele pontinho branco ali. Para ver o tamanho que é isso. É gigante. Pode passar mais, por favor. Olha como é gigante esse lugar. Nós subimos lá em cima, tem um lugar que dá para subir. É um lugar perigoso, mas é um lugar magnífico. Eu acho que são essas as fotos. Muito obrigado, os irmãos da mídia. Abra, igreja querida, abra a sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler 4 versículos. Aleluia. O Senhor, irmãos, Ele já está curando neste lugar. Ele não começou a curar porque eu comecei a ministrar, de jeito nenhum. Quando os irmãos chegaram aqui, já tinha pessoas orando, a palavra de Deus já foi cantada neste lugar, e já foi lida, já foi ministrada. Há uma unção de cura neste lugar. O nome sei que afar. A tua vida nunca mais será a mesma quando você tiver um encontro pessoal com Jesus. Pode ser nesta noite, isso seria maravilhoso, e então você saberá o que eu digo quando eu falo. Se você for cheio da presença dEle, você não sentirá falta mais de coisa alguma. Diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis. 1 Coríntios 10, não quero que ignoreis, que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Diga, a pedra era Cristo. Aqueles irmãos que estão se aproximando da fé, ou que ainda não foram instruídos na palavra, supõem que o Senhor Jesus, Ele surge na história humana, na encarnação. Mas não é verdade. Na aula de teologia nós já tentamos compartilhar com os irmãos o entendimento de que o Senhor já se manifestava na história humana, na experiência do homem com Deus, e também no próprio texto nós temos o nome de Jesus, Yeshua, textualmente está também ali. E o apóstolo Paulo, ele diz, o povo de Israel, quando bebeu da água que saiu da rocha, quando foi alimentado com manjar espiritual, o povo do Senhor foi, na verdade, alimentado pelo Senhor Jesus, o mesmo que está aqui nesta noite, e vai saciar a sede da tua alma, mesmo que vai alimentar o teu coração. Daqui a pouco nós vamos comer do pão e do vinho, e nós seremos saciados da presença do Senhor, aleluia! Eu quero ser saciado da presença do Senhor. Nós seremos saciados com a sua glória. Quando hoje você for embora, o seu coração vai estar exultante, o seu coração vai estar pulsando dentro de você, aleluia, como aquele dia em que você recebe uma notícia maravilhosa, você recebe uma bênção maravilhosa e teu coração quer sair do peito. Essa noite muitas pessoas vão para casa com seu coração assim. Você já estará na sua cama e deitado no seu travesseiro, ainda sentirá lágrimas correndo dos teus olhos, e você dirá: ó Senhor, eu estou sendo saciado da tua presença, estou sendo saciado do teu Espírito, aleluia. Haverá uma saciedade, aleluia,
haverá um sentimento de que tudo está bem no seu coração. Aleluia. Assim como a Páscoa sinaliza e celebra a saída de Israel do Egito, a ceia do Senhor sinaliza e celebra a saída da igreja do mundo. A Páscoa comemora e a ceia comemora a quebra do jugo, a abertura das prisões dos presos, o esmigalhar das correntes. É isso que nós estamos fazendo aqui nesta noite. Nós estamos celebrando e dizendo para quem quer saber: eu não sou mais escravo do pecado. Jesus operou uma obra na minha vida. E se você acha que não está bom, é porque não está mesmo. Mas aquele que começou na minha vida a boa obra, Ele a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. E haverá um tempo em que eu ficarei irreconhecível. Aleluia! Você ficará irreconhecível. Aleluia! Aleluia! Se você tem desejo de ser irreconhecível, este é o lugar para você estar. Aleluia! Nós ainda não somos o que haveremos de ser, mas pela obra de Cristo nós não somos mais o que nós éramos. Aleluia! Aleluia! É maravilhoso estar neste lugar. Entretanto, queridos irmãos, uma parte dos cristãos confunde palavra de Deus com costume da igreja. Irmãos, costume de igreja e palavra de Deus não são necessariamente a mesma coisa. Eventualmente, uma denominação pode ter um costume, é um bom costume. E eu não estou aqui para falar de nenhuma denominação. Mas é importante nós entendermos. O fato de que aquela denominação faz diferente não significa que eles estão errados, mas também não significa que o que eles fazem é bíblico. Pode ser somente um bom costume. E na ceia do Senhor, pessoas que vêm de outros ministérios se afligem, porque vêm novos convertidos tomando a ceia, pessoas que não foram batizadas tomando a ceia. Se escandalizam ainda mais quando crianças tomam a ceia, porque confundem, acham que o costume de igreja é palavra de Deus. O apóstolo Paulo, para elucidar esse assunto, ele cria uma relação entre a Páscoa e a ceia. E é perfeita, e é verdadeira, e está certa. Mas quando você lê sobre a Páscoa lá em Êxodo capítulo 12, o texto traz previsão, diz assim: quando os vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Então direis: esta é a Páscoa do Senhor, que passou pelo meio de nós e nos libertou dos nossos exatores. Alguém poderá dizer: mas a criança não entende o significado. Bem, se perguntar para a maioria da igreja, nem a igreja não entende. E a criança, ela toma e não entende. E ela come o pãozinho, come o vinho, bebe o vinho, ela também não entende. Mas olha que interessante, a criança em Israel, ela comia todo ano a Páscoa, ela não entendia. Mas chegava um dia que ela percebia que aquilo acontecia regularmente e ela chamava o seu pai ou a sua mãe e dizia: o que foi isso que nós comemos ontem? E a mamãe dizia: meu filho, mamãe precisa contar uma história para você. Hoje nós somos livres. Mas não foi sempre assim. Nós éramos miseravelmente escravos. E teus pais eram escravos, teus avós, teus bisavós. Todos éramos escravos. E se você tivesse nascido noutro tempo, teria nascido escravo. Mas um dia Deus entrou na nossa história.
Deus entrou na nossa história. É isso que nós estamos celebrando. Assim, a criança que toma a ceia, ela não entende. Mas vai chegar um dia que ela vai perguntar para o pai e para a mãe: por que é que mensalmente nós comemos aquele pedaço de pão e tomamos o cálice de vinho? Essa é a hora de a mamãe pegar o filho no colo e dizer: eu preciso contar uma história para você. Nós éramos escravos do pecado. A nossa casa estava debaixo da violência, debaixo de infidelidade, debaixo de corrupção. Toda sorte de erro acontecia na nossa casa. Um dia Deus passou por aqui. Tei farai. Um dia Deus passou pela nossa casa. Desde aquele dia nós nunca mais fomos as mesmas pessoas. Aleluia! Aleluia! Mas como que é possível que uma pessoa não batizada tome a ceia? Olha o que Paulo diz: eu não quero, irmãos, que ignoreis que vossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Eu pergunto para os irmãos, quando eles comeram aquela primeira Páscoa, eles tinham sido batizados em Moisés, na nuvem e no mar? Não. Eles ainda estavam lá no Egito. Eles ainda eram escravos de Faraó. E por que eles comeram a Páscoa? No pôr do sol do dia 14 de Nisan. Por que eles comeram aquela Páscoa? Eles estavam dando testemunho. Deus prometeu que Ele vai nos libertar. Nós podemos celebrar já. Porque se Ele prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Não sabemos como Ele fará. Não entendemos como Ele fará. É muita gente. Talvez 3 milhões de pessoas. Não sabemos como Ele fará. Mas sabemos que Ele fará. Então nós já podemos celebrar. Aqui nesta noite há pessoas escravas do pecado. Eu não sei quem você é. Não levante a sua mão. Eu não quero saber. Mas quando chegar a hora da ceia, celebre antecipadamente. Porque se você continuar vindo a este lugar, a mão poderosa de Deus libertará você. Você nunca mais será a mesma pessoa. E o pecado não terá domínio sobre a tua vida. Os teus filhos serão transformados. Teus netos já serão do Senhor. Aleluia! 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 Uma parte da igreja toma ceia olhando para trás, celebrando o que o Senhor já fez. Mas uma parte toma ceia olhando para frente. Eu tomo confiado na promessa do Senhor. Aleluia! Eu tenho tanto desejo que um dia o Senhor abra ouvidos espirituais, abra olhos espirituais e crentes ouçam correntes sendo esmigalhadas. Que Ele abra olhos espirituais e os crentes possam ver portas sendo abertas, prisões sendo alargadas pela fala poderosa do nosso Deus. E Ele está fazendo, Tei farai. Ele está fazendo isto agora. O medo está indo embora. A incerteza está indo embora. A dúvida está indo embora. E uma confiança de que Deus é poderoso para cumprir o que Ele prometeu está tomando conta de corações neste lugar. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia! Há muitas pessoas que tomam a ceia assim. Talvez constrangida, talvez desconfortáveis, algumas acanhadas, mas dizendo: Senhor, eu estou aqui mais uma vez. Eu voltei outra vez. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, não sei quem é você. Sinta-se, sinta-se acolhido por Jesus. Roma sai.
Sinta-se abraçado pelo Espírito de Deus. Roma suikiafar. Uma palavra profética. Uma palavra profética sendo liberada neste lugar. Uma palavra poderosa de Deus para uma alma perdida neste lugar. Volte a este lugar. Volte a este lugar. Aleluia. Papai contava a história de um homem chamado Jim. Era um homem miserável, dominado pelo pecado, pelo mundo, pelo vício. E Jim entrava na igreja quando não havia ninguém lá, porque ele tinha vergonha de entrar e estar com a igreja. E aquele homem miserável e bêbado, ele entrava e não tinha ninguém, e ele se deitava de braços abertos ali, e ele dizia: Jesus, aqui está Jim. Ele não sabia que na sacristia o bispo olhava ele, e ele ia embora. Dali uns dias ele voltava, todo sujo, maltrapilho, não tinha ninguém. Ele ajoelhava e dizia: Jesus, aqui está Jim. Ele fez isso muitas vezes. Um dia, quando o bispo observava aquilo, e ele se ajoelhou, antes que ele falasse, Jesus apareceu e disse: Jim, aqui está Jesus. Alma perdida, não se iluda. Cada pessoa que está nesse lugar está pelo mesmo problema. Os próprios discípulos disseram para o Senhor: para onde iríamos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Quem sabe muitos aqui já quiseram se esconder, quiseram fugir. Iríamos para onde? Qual seria este lugar? Não há lugar. Aleluia, aleluia. Venha gentilmente para Números, capítulo 20. Números, capítulo 20, se você puder ler comigo. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro. O povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali. Diga: Miriam morreu ali. E ali foi sepultada, e não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e falaram dizendo: quem dera tivéssemos morrido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali nós e os nossos animais? E por que nos fizestes subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Amém. Esse aqui é um dia muito, muito triste na vida de Moisés e de Arão. Você não precisa concordar comigo, mas eu já li numerosas vezes esse texto e eu não consigo ver separação entre o versículo 1 e os demais versículos. Tanto que a maioria das Bíblias engloba tudo isso aqui como uma perícope. Você já observou na sua Bíblia. É um texto inteiro. Havia morrido Miriam. Aqui mesmo no capítulo está descrita a morte de Arão. A Bíblia diz que fizeram luto por ele 30 dias. E no final de Deuteronômio está registrada a morte de Moisés. Fizeram luto por Moisés 30 dias. Aqui morreu Miriam. Miriam não era perfeita, mas Miriam era a irmã mais velha de Moisés e Arão.
Foi ela que, quando Joquedebe, a mãe dos três, colocou Moisés num cestinho e levou ao Nilo para que o rio o levasse, foi ela que foi correndo na beirada para ver o que aconteceria com o menino. Foi Miriam que, quando a filha de Faraó tirou o menino das águas, correu lá e disse: quer que eu chame uma ama de leite para cuidar do bebê até que ele fique fortinho? E a filha de Faraó disse: quero. Ela correu em casa e chamou a própria mãe. Ela era profetisa. Foi ela que, quando Israel atravessa o mar, ela celebra com muita alegria. Ela lidera as mulheres na adoração. Em Miqueias 5, a Bíblia diz que o Senhor tirou Israel da terra do Egito e que colocou diante de Israel Moisés, Arão e Miriam. Lá diz, o Senhor colocou Miriam também. Miriam está tão contente. O Senhor cumpriu a promessa. Nós atravessamos o mar. Deus usou um homem. Quem ele usou? Meu irmão mais novo. Ela tocava pandeiro. Ela estava muito feliz. Moisés amava a sua irmã. Mas agora ela morre. Não tem funeral aqui, pode ler. Não tem luto. Não tem 30 dias de luto. É um dia imensamente triste para os dois irmãos, Moisés e Arão. E não tem água. O povo do Senhor não respeitou o luto dos seus pastores. O povo do Senhor não respeitou a dor de Moisés e de Arão, não respeitou a tristeza deles. E eles murmuram contra Moisés, murmuram contra Arão, murmuram contra o Senhor. Por que nos trouxeste para esta terra, para este deserto? Quem dera tivéssemos morrido antes, quando morreram os demais. Nos trouxeste para esta terra onde não tem figo, não tem romã, não tem água nem para nós, nem para os nossos animais. E a mulher morta lá. Você pode ler quantas vezes você quiser, você não vai conseguir fugir dessa realidade. Você pode olhar depois na sua casa. Teve funeral para Moisés, teve para Arão, teve luto de 30 dias, a Bíblia diz para cada um deles. Não tem luto, não tem funeral para esta mulher. Ela está lá. E o povo murmurando contra eles. Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação. A porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. Aleluia, sempre haverá um abrigo em Deus. E o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara, e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará sua água, assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. O Senhor disse: Moisés, fala com a rocha. Nós lemos no começo, eu pergunto para os irmãos, quem era a rocha? Vamos de novo, quem era a rocha? Jesus. Era para Moisés falar com a rocha. Rocha, libere água. Oh, aleluia. No meu coração, eu estou orando e dizendo: oh, rocha, aleluia, rocha dos séculos, rocha, aleluia, eterna, libere água sobre este lugar nesta noite. Que ninguém volte com sede para casa. Oh, rocha, libere água, libere água, libere água, rocha, libere água. Libera água, rocha, faz jorrar água, descer por esses degraus. Outra vez eu gostaria que o Senhor desse visão espiritual para pessoas aqui.
Aleluia! E o Senhor abrisse olhos espirituais para verem água descendo da rocha, tocando este lugar, lavando pecados, lavando feridas, lavando tristeza, mandando embora toda a sujeira, descedentando o povo do Senhor. Aleluia! Deus disse: Moisés, fala com a rocha. Ele estava tão abalado. Você não vai gostar do que eu vou dizer. Porque às vezes nós olhamos para um homem de Deus e parece que ele já é um semideus. Você não vai gostar do que eu vou dizer, mas a fé de Moisés oscilou. Claro, a fé dele oscilou. A irmã está morta, irmãos. Ela nem foi sepultada, não aconteceu nada, a mulher está lá esperando. O povo não respeitou a sua tragédia, a sua perda. Eu admiro demais o nosso pastor. Eu admiro demais o apóstolo. Ele estava orando aqui, depois eu ia pregar, eu falei: Senhor, como é que prega depois de ser terremoto? Mas não se esqueçam, ali tem 2 seres humanos. Lá atrás está a esposa de um e de outro. Espalhado por aqui estão as crianças. Eles são gente. A igreja vai lembrar disso? Você vai lembrar. Aqui estão 2 seres humanos. Eles também têm dias maus. Eles também têm dias ruins. Não se iluda. Eles não vão falar para a senhora, a igreja. Eles não vão falar. Mas eles têm dias maus. Eles têm dias ruins. E Moisés estava assim. E a fé dele foi abalada. Irmão, 3 milhões de pessoas, uma pedra inerte num lugar. Vou falar com a pedra. Primeiro lugar, isso é uma loucura total. Vou falar com a pedra, ou pedra, da água. Mas Paulo disse, a pedra era Cristo. A pedra que os seguia era Cristo. Ele pegou o bordão, pegou o cajado. Ô rebeldes! Ele xingou o povo. Ô rebeldes! Por acaso eu vou tirar água da rocha para vocês? Pá, pá! E surpresa para todos. Surpresa para todos. Jorrou água abundantemente da rocha. Eu creio que o Senhor hoje está fazendo jorrar água, mas eu não quero bater na rocha. Desde o dia que eu entendi esta palavra, eu tenho orado e dito: Senhor, eu não quero mais bater na rocha. Eu quero falar com a rocha. Eu quero me ajoelhar diante da rocha, mas eu nunca mais vou bater na rocha, porque a rocha é Cristo. A rocha é o Senhor Jesus, o Senhor desta igreja. Aleluia! E a rocha espiritual está neste lugar. Está neste lugar. Aleluia! Quando a igreja murmura, aleluia, quer aplaudir ao Senhor, faça isso. Quando o crente murmura, quando o cristão murmura, sabe o que ele está fazendo? Ele está batendo na rocha. Vai funcionar? Vai. Vai funcionar. Eu bati na rocha muitas vezes. Um dia nós estávamos numa tal pobreza, o meu colchão estava todo deformado. Tinha um desenho meu já, eu só dava para deitar num lugar. Você está rindo porque você já viu isso. Eu estava muito indignado porque me fazia muito mal para a coluna. E uma noite eu tinha saído para evangelizar e uma chuva, e lembrei quando cheguei em casa aquele colchão lá. E eu bati na rocha. Eu falei: Senhor, nem um colchão decente eu posso ter. Os irmãos viram que eu bati na rocha. Irmãos, não é assim que fala com o nosso Deus. Não é assim que fala, irmãos. Eu bati, pá! E saiu. Eu acabei de falar: Deus, nem um colchão decente eu posso ter. Quando eu falei isso, tocou o celular. O irmão James: ô pastor, o senhor já comprou um colchão? Eu falei: não, irmão James. Ele falou: fui fazer uma reforma num apartamento chique.
E a senhora me deu um colchão velho, mas quando eu tirei a capa, é um colchão novo, ainda tem 7 anos de garantia. O senhor quer? Nunca foi usado, eu levo para o irmão. Se você bater na rocha, vai sair água, mas não é o certo. Eles bateram, saiu água, mas o Senhor disse: ó Moisés, ó Arão, vocês bateram na rocha, a rocha é Cristo. Vocês não vão entrar na terra prometida. Quando você bate na rocha, você recebe a resposta, mas você não desfruta o melhor de Deus para a sua vida. Você não recebe o melhor. Houve um outro dia em que eles bateram na rocha, eles reclamaram, falaram: nós estamos enjoados desse pão vil. Sabe o que era o pão vil? O pão que Deus dava gratuitamente, sem esforço nenhum, sem trabalho nenhum, era só levantar e colher. Eles falaram: nós estamos enjoados desse pão vil. Deus não pode nos dar carne. Deus falou: bateram na rocha, vai ter carne. E o Senhor mandou lá no deserto uma nuvem tão grande de codornizes, voando a 80 centímetros do chão, na altura da mão, era só pegar. Eles pegaram quantos quiseram, fritaram, assaram, cozinharam, comeram. A Bíblia diz que quando elas ainda estavam nos dentes, Deus se irou contra aquele povo, e eles começaram a vomitar tudo aquilo lá, e o Senhor mandou uma praga dentro do arraial. Aleluia. Deus quer trazer um tempo de milagres sobre a sua vida. Mas aprenda o que a Escritura diz: entrai pelas portas dele com louvor, em seus átrios com ações de graças. Cantai um hino ao nosso Deus. Diga para o Senhor: ó Senhor, eu ainda serei farto da beleza da tua presença. O Senhor Jesus ensinou sobre isso: Pai nosso que estás no céu, santificado é teu nome. Você entra glorificando, você não entra batendo na rocha, você entra glorificando o Senhor, o nosso Deus. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Abra mais uma vez a sua Bíblia. Aleluia. Em Êxodo, capítulo 33. Aleluia. Verso 18. Então disse Moisés: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem me compadecer. Disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto de mim. Diga: eis aqui um lugar junto de mim. E o Senhor disse: ali te porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. Olha que lindeza essa experiência de Moisés com o Senhor. Senhor, mostra-me a tua glória. Não bateu em rocha, nada disso aí. Senhor, mostra-me a tua glória. E o Senhor disse: tem um lugar perto de mim para você. Tem um lugar junto a mim. Aleluia. Há uma canção que diz: há um lugar em Deus para mim. Um hino antigo, os crentes entenderam: há um lugar perto de Deus para mim. Você pode dizer: há um lugar perto de Deus para mim. Você consegue dar essa boa notícia para quem está ao seu lado?
Aleluia. Há um lugar perto de Deus para mim. Aleluia. Te porás ali sobre a rocha. A minha glória vai passar. E quando a minha glória passar, eu vou colocar você no abrigo da rocha. Eu tampo você com a minha mão. E eu passo. Aleluia. Eu quero pedir para a igreja, gentilmente ponha-se de pé. Aleluia. O presbítero, os músicos vão cantar uma canção. Aleluia. Aleluia. Tem água na rocha, ainda tem. Ainda há um manancial que nunca seca. Onoma sai, terei harai. Há um manancial que nunca seca. Continua saindo água da rocha. Ainda há um abrigo na rocha para todos aqueles que quiserem se esconder em Jesus. Aleluia. Antes de nós tomar a ceia, eu quero abrir uma oportunidade. Aleluia. Você que tem uma sede no seu coração, há um vazio no seu coração. Parece que você corre e não chega a lugar nenhum. Eu disse no começo e insisto. Quando Jesus encher a sua vida, você saberá que você chegou.